que trabalhar essa área de capelania é uma área muito boa, porque todo cristão ele foi vocacionado, né? Ele tem uma missão, né? De testemunhar, de pregar o evangelho, né? E isso também faz parte da capelania, né? Isso faz parte. Então eu me sinto, é a grande comissão, ir de pregar a toda criatura, né? Lá em Mateus 28, 18 a 20, onde tem lá o texto da grande comissão. Então a capelania ela é importantíssima, principalmente para quem está fazendo esse curso, né? Que em algum momento você vai precisar de ser uma capelã, né? Ou na sua igreja, ou no seu trabalho, né? A gente vai falar aqui vários tipos de capelania, né? Então a gente acaba, somos uma capelã ou um capelão sem saber que somos, e a gente estaria fazendo um papel, né? E nossas Amém. crianças, como que elas estão precisando ser evangelizadas, ser cuidadas, né? A gente acaba fazendo papel de escola, papel de família, né? Mas quando essas crianças começam a conhecer Jesus, começam a mudar o comportamento delas, a gente vê que muda na escola, muda na família, e daqui a pouco essa família está na escola, está na igreja. Eu fiz um trabalho lá em Mossoró no passado, e o pastor que está lá, ele estava 2 anos trabalhando só com criança, só. Ele foi trabalhar num bairro novo, né? Era um conjunto de casas, as casas sempre fechadas, o pessoal trabalhando no centro de Mossoró, e ele começou a fazer o trabalho com as crianças. E ele estava 2 anos. Você disse, meu Deus, um homem. Criança não dizima, né? Pelo contrário, a gente investe, né? Não tem um retorno como se fosse com um adulto. E aí, esse ano, ele me mandou uma notícia maravilhosa, que a casa que ele alugou ano passado para hospedar a gente, eles estão comprando porque precisou aumentar a igreja. Porque através daquelas crianças, as famílias começaram a trabalhar. Então, é um trabalho de formiguinha. Quem dera, né? Uma criança vai essa semana e semana que vem os pais já estão lá. Não é assim. Você vê, ele levou 2 anos, né? Para que aqueles pais pudessem começar a ver a diferença no comportamento dos seus filhos e começar a querer saber o que estava acontecendo. Aí ia lá, ano passado nós fizemos o filme Divertidamente, né? Era só para as crianças, mas eles nunca foram no cinema. E eu estava lá com o Data Show, com Divertidamente 2, botamos no telão, botamos um som, e a igreja toda escura era cinema, mas era só para as crianças. Quando a gente olhou assim na calçada, os pais estavam todos do lado de fora querendo também assistir o cinema. Gente, foi muito bonito. E atende o chamado do Senhor, né? De ser uma vocacionada, liderar é uma coisa muito complicada, né? A gente acha que está acertando, aí está errando, aí de repente você está com aquela pessoa que você acha que está caminhando, daqui aquela pessoa desiste, né? Mas, mas Deus está aí com você. Nós não podemos ser, irmãs, como os discípulos foram, né? A gente vê lá que tem um texto lá na Bíblia, né, lá em Mateus, que as crianças eram trazidas até Jesus, né? E os discípulos impediam que elas chegassem até Jesus. Foi quando Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então, aquilo ali mostrou que, às vezes, nós é que estamos impedindo a criança chegar até Jesus. A gente sabe quem é Jesus, sabe que ele é o Salvador, sabe que ele faz milagre, e como igreja, a gente não faz esse trabalho. Então, Deus, né, esse versículo está na Bíblia para que nós, como cristãos, como os discípulos do Senhor Jesus, a gente não tenha esse comportamento dos discípulos, né? Porque Deus vai cobrar da gente, Jesus vai cobrar da gente. E olha, é o melhor ministério que a gente possa trabalhar, né? Minha filha tem 21 anos e foi discipulada, foi amiguinha de missões, foi mensageira, né? E hoje ela está lá numa igreja junto com o noivo e é líder das mensageiras, trabalha com jovens, e a gente vê que aquilo que aconteceu com a gente quer que aconteça com a criança, para que ela possa amanhã estar no nosso lugar.
Então, a gente hoje vai falar sobre capelania, né? Nós temos assim, a gente precisa entender qual é a capelania que mais nos atrai. Se é a prisional, hospitalar, escolar ou outra, né? Eu, até semana passada, eu tinha muita dificuldade com a capelania prisional, né? Eu não me via nunca, né, dentro de uma capelania, num presídio, cuidando das pessoas privadas de liberdade, né? Mas eu conheci um capelão semana passada, ele é um missionário da junta. Gente, eu fiquei encantada de como que a gente pode até ser uma capelã prisional sem estar no presídio, né? Eles têm um projeto chamado Grão de Mostarda, que você evangeliza os presos através de cartas, né? Eu acabei até me inscrevendo, mas eu não me via. A minha capelania, assim, a capelania que mais me atrai é a escolar. Eu sou professora, eu trabalho com escola, né? Então, para mim, seria mais fácil. Hospitalar, eu tenho certa dificuldade também. Então, é assim, é o chamado de cada um. Eu creio que um dia Deus vai fazer com a hospitalar comigo, como ele fez com a prisional. Eu não podia nem falar assim, nossa, numa prisão, não, não, para mim não dá. E de repente Deus vem assim, olha, você pode, você escreve, você pode escrever cartas, né? E comecei a participar desse projeto. E a gente precisa saber, dentro dessa é, da capelania, qual a história, como é que isso começou, né? Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês hoje é a história, né? O propósito, a importância da capelania cristã atualmente, né? A gente precisa entender que a capelania ela começou assim com raízes profundas na história da fé cristã, tá? E o seu propósito é oferecer suporte espiritual, emocional e prático às pessoas em diferentes contextos. Você está no presídio, né? É o espiritual, é o emocional. Na escola, a mesma coisa. Na escola, a gente tem esse certo cuidado, né, da parte espiritual, porque mesmo nós estando num país laico, né, o nosso estado é laico, mas a gente ainda não consegue falar da, da parte espiritual, né? Tanto que quando eu trabalho capelania escolar com os alunos, o que que eu faço? Eu dificilmente falar, né, pregar o evangelho abertamente. Eu trabalho muito o rei Salomão, eu falo do rei Davi, né, para que eles possam entender, né, a sabedoria de Salomão, porque se você for pregar o evangelho na escola, daqui a pouco você está sendo processada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e um preparo muito grande. A história da capelania, eles começaram lá atrás, no Império Romano, quando o cristianismo era uma fé perseguida e os cristãos frequentemente enfrentavam situação de hostilidade e marginalização. Então surgiram os capelãos, né, os capelães militares, que eram membros do clero, e estava ali designado a acompanhar as legiões romanas em campanha. Sua função era oferecer apoio espiritual aos soldados e celebrar cultos religiosos em acampamento de bases militares. E aí começa a capelania, né? A gente vê que no momento difícil de luta, de guerra, mas que eles iam para lá para oferecer esse apoio, né? E com o passar do tempo, a capelania foi se expandindo para outras esferas, né? Hospitais, prisões, escola, universidade, embarcações, né? E na Idade Média, isso acontecia, né? Eles desempenhavam papel em mosteiros, catedrais, onde oferecia orientação espiritual aos monges e fiéis, porque estava lá enclausurado e eles precisavam de ter esse apoio. Qual é o propósito da capelania cristã? É o cuidado e a assistência ao próximo. Ah, mas o meu trabalho é ministério com criança. Você vai ser uma capelã com criança. Na sua igreja, em algum momento você vai estar não só pregando o evangelho, mas você vai estar sendo uma capelã para essa criança.
dando apoio, conversando, explicando, ouvindo, como essas crianças precisam ser ouvidas, né? Então, você, quando empresta o seu ouvido para a criança falar o que ela pensa, o que ela sente, ela vai abrir o coração. Eu implantei o Viver aqui na igreja, e ali nós chegamos até 100 crianças. E eu lembro que a gente tinha a nossa devocional. E na devocional, a gente sempre tinha um momento e fazia os pedidos de oração, né? E a criança nunca tinha nada para pedir. Aí eu brincava com ela: cadê o seu botijão aí de oxigênio? Você está respirando como? E sempre brincando muito com eles. E eu começava a fazer aquela criança entender que se você não tem nada para pedir, você tem para agradecer, né? Eu lembro que uma vez uma criança, né, devia ter uns 12 anos, aquela criança, sabe, que apronta todas, que zomba de você, debochada, assim mesmo. E eu perguntei a ele: você não tem nada para pedir? Você tem? Aí ele olhou para mim com aquela cara de deboche e falou assim: eu tenho, tia. Eu disse: então fala, meu amor. Eu quero que você ore pelo meu gato. Tá bom, vamos orar pelo seu gato. O que seu gato faz? Aí ele mia. Você vê que ele queria tirar a atenção do outro, né? Mas eu parei e dei um maior valor àquele pedido dele, né? E falei assim: não, vamos orar pelo seu gato. Perguntei o nome do gato, perguntei a cor do gato, perguntei o que o gato gostava de comer. E ele ficou assim, sabe? Poxa, eu tô debochando e ela vai fazer isso. E fiquei ali um tempo. E parou para orar pro gato. Quando eu terminei de orar, aí ia passar para uma outra criança. Aí ele falou assim: tia, vem cá, tia. Aí ele falou assim, aí me pediu para eu abaixar. Aí falou assim: tia, ora pela minha mãe. Meu pai bate muito na minha mãe. Aí ele falou isso no meu ouvido, né? Então você vê que foi, às vezes a criança está debochando e você fica chateada, porque, poxa, né? As crianças tudo rindo, orar pelo gato, aquilo tudo. Mas quando você empresta o seu ouvido para um pedido tão insignificante, né? Porque se ele falasse assim: meu gato tá doente, meu gato não tá comendo, mas quando ele falou que o gato miava, a gente estava vendo que ele estava meio de deboche. Mas foi a atenção. E o capelão é nada mais do que isso. Você emprestar o seu ouvido para ele começar a falar coisas, às vezes assim, que para você não é nada, mas é o caminho de como ele vai falar outras coisas que ele está sofrendo. Ele não podia falar ali alto e bom som que o pai batia na mãe, que a mãe pulava a janela e ficava com o vizinho, né? São assuntos muito sérios, mas isso está incomodando o coração da criança, né? E ele não sabe como falar. Então, o que ele faz? Ele faz bagunça, ele pula, ele grita, ele bate. E o capelão, né, a ministra aí de educação religiosa infantil, ela tem que estar sensível a essas coisas e pronta para ouvir. Então, por isso que essa disciplina é importante no curso, para a gente saber que nós somos capelãos dessas crianças, né? Então ele age assim como um intermediário entre a fé e as necessidades, que ali eu já comecei a falar para ele: olha, a gente vai começar a orar, porque Jesus transforma, Jesus pode transformar o coração do seu pai, o coração da sua mãe, né? Eu lembro que no Dia dos Pais o pai dele estava lá, e aos poucos a sementinha vai sendo plantada. Então, sendo que a capelania cristã, ela não se limita aos membros da comunidade cristã, né? Ao longo, os capelães têm sido conhecidos por servir pessoas de diferentes religiões e crenças, né? Às vezes a pessoa, mas ele também está tão envolvido ali com feitiçaria. Gente, Jesus ama todos. A gente não pode fazer acepção, independente da religião, da crença, do que ele faz. Jesus ama. Jesus só não ama o pecado dele, mas Jesus ama o pecador. E quando ele começar a entender que Jesus ama o pecador, que aquele pecado é o que afasta ele de Jesus, ele vai melhorar. Jesus vai transformar, tá?
A gente tem a importância da capelania cristã atualmente, né? Ela atualmente continua a desempenhar um papel fundamental em proporcionar cuidado integral às pessoas, né? E a gente hoje, irmãs, estamos vivendo numa sociedade muito diversificada e multicultural, onde todos os desafios emocionais, espirituais e sociais são inúmeros. É dificilmente você pegar uma pessoa que ela só está com problema emocional. Não, ela tem problema emocional, físico, financeiro, social, é muita coisa, né? E se não tiver alguém para cuidar, aí a gente só vê esse índice enorme aí de suicídio, porque ninguém parou para ouvir e para ajudar, né? Então, a presença dos capelães em ambientes como hospitais, prisões, escolas, é essencial para atender às necessidades, né? Nos hospitais e cuidados de saúde, né? Ele como é que ele age lá? Ele oferece apoio espiritual à família, momentos de dor, de doença, através de oração, aconselhamento, a presença compassiva, né? Eles fornecem conforto em meio a desafios médicos, né? A gente está enlutada aqui ainda, né? Eu perdi a minha sogra aí tem 2 meses, e a gente estava muito confiante de que ela ia vencer o câncer, mas infelizmente não foi. Aí eu lembro que aquele capelão, né? Nem era o capelão, era assistente social, mas ela não era só assistente social, ela era capelã. Ela vem com aquela palavra de carinho, de conforto, e é um momento muito difícil. Acho que para mim é o momento mais difícil você ter que dar aquela notícia que ela não sobreviveu, né? Quando tem que ligar, olha, venha e traga os documentos. Isso é muito difícil para um assistente social fazer, né? Mas ela está ali pronta para abraçar, né? A gente tem aí também, né, a capelania nas prisões e ressocialização. Esse missionário que pregou semana passada lá na PIB do Alcântara, ele é capelão só de presídios federais. Ele é capelão lá em Mossoró, naquele presídio de segurança máxima, né? E ele levou alguns testemunhos, né, de presos, né? A gente não deve mais usar essa palavra hoje, presos, né? Hoje eles usam tudo siglas, né? Eles chamam de PPL, né? A gente tem PCD, né? Então, no caso do preso, você não pode mais usar esse termo. Você usa PPL, que é Pessoas Privadas de Liberdade. E ele trouxe um testemunho de um homem que era um perigosíssimo, se converteu lá, né? Estudou, fez teologia. O tempo que ele estava lá na prisão, ele estudou. E hoje ele é um pastor na comunidade dele, da onde ele saiu preso, aqui em Santa Marta, no Rio. Tem uma igreja lá, ele é pastor da igreja. Então a gente vê que esse trabalho gera frutos. Ele falou assim, poxa, são milhares, né, de pessoas presas. A gente queria que pelo menos lá de 100 saísse 50. E ele falou assim, em 5 anos saíram 2, mas esses 2 são pastores de comunidade e que está ganhando a comunidade. E é importante porque eles não vai ter tanto preso, porque se ele não volta para a comunidade, começa a evangelizar a comunidade, daqui a pouco o número de pessoas que vão para a cadeia vai ser muito maior, né? E a gente vê que aquele lado ali de Santa Marta está sendo evangelizado, as pessoas estão evitando o tráfico com um que saiu. Através de quem? De um capelão, né? As instituições educacionais, olha, eu sou professora, eu tenho 25 anos só de prefeitura aqui em São Gonçalo, né? Desses 25 anos, eu fiquei 20 anos em sala de aula e 5 eu estou na gestão. Gente, como as nossas crianças estão sendo bombardeadas, maltratadas, né? E quando tem um trabalho desse dentro da escola,
né? Tem um capelão dentro da escola, onde que não está ali, gente, para pregar religião. Porque o grande erro da capelania, né, nas escolas foi isso. Uma pessoa entrar para pregar religião, né? E quando você quer pregar religião, poxa, se eu for lá, eu vou pregar o evangelho. Mas aí daqui a pouco um capelão, ele é espírita. Então, nas escolas, a gente não pode falar de religião. A gente tem que falar de amor a Deus, amor ao próximo, amor ao inimigo, né? E olha como que nós conseguimos esse setembro amarelo, como a gente descobre crianças que estão se cortando, crianças que estão sendo abusadas. Chega a doer o coração da gente falar nisso. Mas quando tem um capelão dentro da escola, a gente começa a descobrir isso, né? E com todo o sigilo, que é uma característica que o capelão precisa ter, é assim, não é o que uma criança fala que você vai sair falando para todo mundo. Mas quando você vê que ela conversou contigo, uma situação que está em risco, aí não tem como você ter sigilo. Você precisa procurar, seja lá conselho tutelar, né, o DEAN, para denunciar. Ah, não, eu sou capelã, ele falou como sigilo. Não, mas aquela criança está sendo abusada, aquela criança está sendo maltratada, aquela criança está sendo espancada, aquela criança está passando fome. Então, isso aí você não pode ficar para você, né? Então, nas instituições, nas escolas, universidade, eles proporciona suporte espiritual e emocional, né? Não só aos alunos, mas aos professores, funcionários, e ajuda a lidar com desafios acadêmicos, pressões sociais, conflitos. Olha, essa moda aí dos homossexuais está uma coisa assim, muito complicada dentro da escola. E por essas meninas serem maltratadas por pai, por padrasto, muitas vezes abusada, é o caminho que elas encontram para se libertar disso. É o quê? O homossexualismo, as drogas. E quando o capelão começa a trabalhar isso, gente, elas se libertam, né? Essa escola, a última escola que eu trabalhei, nós tivemos um caso muito sério, né, de uma menina, e uma menina muito rebelde. Uma coisa que vocês precisam entender, a criança é muito rebelde, aquela criança, ela grita, ela está chamando a atenção. Tem alguma coisa que está incomodando ela, que ela precisa falar, mas ela não sabe como. E essa menina chegou na escola, ela sabia que não podia ir com calça rasgada. E ela foi com uma calça que ela parecia que ela tinha sido bombardeada, mas era cada buraco que tinha na calça. Eu falei assim, mas você não pode entrar. Mas aí ela começou a fazer aquele carnaval na porta da escola, e eu acabei também perdendo a paciência. Não, você não vai entrar. Acabou, você não vai entrar com essa calça. Ela simplesmente deitou na calçada da escola. Aí eu olhei e disse, não, tem alguma coisa errada. Aí pedi para a inspetora ir lá e botar a menina para dentro. Vai lá e chama. Aí quando ela entrou, eu vi, ela estava toda cortada. Aí chamei a mãe. A mãe veio, conversou. Quando ela conversou, a mãe falou, tentou abraçar a garota. Quando ela tentou abraçar a garota gritava, mas gritava, tira a mão de mim, tira a mão de mim. Eu, calma, minha filha, o que está acontecendo? Sua mãe. Foi quando ela confessou. Ela não é minha mãe, ela me põe para dormir com aquele monstro. Olha, aquilo parecia uma faca entrando no meu peito. Aí eu parei. Epa, agora, mãezinha, conselho tutelar. Vamos nós três para lá. Eu não posso. Ah, mas ela está mentindo. Se ela está mentindo, o conselho tutelar vai dar a punição que ela merece. Mas se ela estiver falando a verdade, se ela está mentindo, não tem por que a senhora temer de não ir comigo. Não é isso? Aí fomos, e chegou lá, realmente, a menina estava sendo, a mãe foi, né? Então a gente vê aquele momento dela, que ela já não aguentava mais. Ela não podia entrar na minha sala e falar. Ela chamou a atenção. Então, o capelão nas instituições educacionais é muito importante por causa disso. E nas universidades, mais ainda.
porque é uma pressão muito grande. Às vezes o universitário ele está fazendo um curso que ele não quer, mas o pai é médico, o pai é advogado e quer que ele siga a carreira. Eu fiz isso com a minha filha, né? Eu fiz isso com a minha filha no ensino médio. Eu sou professora e ela queria fazer biomedicina na Fiocruz. Mas minha filha tinha 14 anos, eu moro em São Gonçalo. Falei, não, você vai fazer formação de professora. Mas você não quer ser professora. Você não precisa ser professora. Você vai fazer o curso. Aí ela fez, com a má vontade. Eu falei assim, olha, tirando nota baixa, só, minha filha, o curso é em 3 anos, mas você pode fazer em 4, se quiser. Mas que você vai fazer, você vai. Acabou que um dia ela fez um estágio, gostou e começou né, a fazer o curso com amor. Só que quando ela se formou e foi dar aula, realmente, ela olhou para mim e falou assim, mãe, não é minha praia. Eu não quero dar aula. Não dá. Porque eu tenho uma forma de trabalhar, a coordenadora quer outra, os pais querem outra coisa, o salário é muito pouco. Aí eu falei, filha, faculdade é que vai definir a sua vida. E ela foi para a área de terapia ocupacional, tá amando. Continua trabalhando com crianças, né? Com terapia, mas. Então a gente vê que na universidade, às vezes, os pais obrigam. E aquele universitário está lá sofrendo, né? A gente vê aí começa a beber, né? Acha o grupo de amigos, começa a ir, e muitas vezes até entrou como cristão, como evangélico na faculdade. Ah, a faculdade desviou. Não, gente, para de botar culpa na faculdade. A universidade não desvia ninguém. O que desvia o sujeito é, ou ele realmente não teve um encontro real com Cristo, ou ele está sendo forçado a fazer alguma coisa que ele não quer. E para isso o capelão ali está para ouvir e ajudar, tá? As Forças Armadas a mesma coisa, né? A gente vê hoje o nosso Rio de Janeiro. Meu Deus, como que esses policiais precisam subir um morro, né? Não sabendo, será que eu vou subir, vou descer vivo? Que corpo que vai descer? Como é que esse policial está. Como é que está esse emocional desse policial? Então, eles precisam realmente de um capelão dentro dos quartéis, tá? E nas respostas aí de desastre, né? Como nós tivemos aí pouco ano passado lá no sul, né? E ali foi terrível, porque quando houve aquele fenômeno, né? Aquela enchente, não pegou pobre. Lá no sul, não foi pobre que ficou mais pobre, foi ricos. Foram pessoas que tinham situação financeira muito boa. Só que, de repente, eles se depararam assim: perdi tudo. Eu tenho dinheiro no banco, mas não tenho um banco aberto porque o banco está inundado. Eu tenho dinheiro para comer num restaurante, mas eu não tenho um restaurante porque o restaurante também está submerso. Ah, mas eu tenho dinheiro para ficar no hotel. Mas cadê o hotel? Acabou tudo. E aquele cara, de repente, se encontra onde? Numa fila de um abrigo para pegar uma quentinha, para pegar uma roupa. Imagina como é que fica a cabeça dessa pessoa, que ela sempre teve do bom e do melhor, ela sabe que ela tem um dinheiro, mas naquele momento o que tem para ela é uma quentinha e uma muda de roupa usada, né? Então precisa de um capelão nessa hora para trabalhar isso a pessoa. E graças a esse trabalho, lá no Sul hoje, nós temos a primeira Igreja Batista Jesus Transforma, que foi aonde aconteceu o abrigo, onde teve a lavanderia para que eles pudessem lavar as roupas sujas de lama, né? E hoje a gente tem lá trabalho de quê? De capelania. Então essa é a importância, né? A ética e a conduta na capelania, né? Quais são os princípios que regem o trabalho do capelão? A importância da postura e de respeito e confidencialidade. Duas coisas que o capelão precisa saber: ética e a conduta. Esses são os pilares fundamentais que regem o trabalho do capelão, né? Se ele não tiver ética e não tiver uma coisa, desiste. Não diz que você é capelão, não, porque você acaba até mesmo impedindo que quem tem ética e
e conduta, faça esse trabalho. Portas se fecham. Então, é importante saber disso, né? A responsabilidade de fornecer apoio em momentos de vulnerabilidade, né? Você tem que exige uma postura ética, sólida, baseada em princípios morais, valores cristãos, tá? Então, a gente precisa ter isso. A ética na capelania cristã é essencial para garantir a integridade do ministério e a confiança daqueles que procuram o capelão em busca de apoio. Os seguintes princípios éticos norteiam. Primeiro, respeito à dignidade e à humanidade. O capelão deve tratar cada indivíduo com dignidade, reconhecendo sua inerente valia como ser humano criado à imagem de Deus, independente de crença, de classe social. Você tem que olhar ele como imagem e semelhança do Senhor. Ah, fulaninho, não quero saber disso, não. Ah, eu vou entrar naquele fluxo ali da Cracolândia de São Paulo. Ah, não. O capelão. Ah, eu vou ser capelã na Cristolândia, sabendo que daqui a pouco ele pode cair, né? E voltar. Não. Você tem que olhar para ele como imagem e semelhança do Senhor, tá? Não discriminar com base na sua crença, na sua raça, no gênero, né? Na opção sexual. Hoje, irmãos, a gente precisa abraçar esse povo. Ah, mas não, é abraçar no sentido de que ele tem que entender que ele foi feito homem ou mulher. A opção dele, ele tem que saber que não agrada a Deus. Né? Não é o que está se passando aí na televisão, né? Aqui em São Gonçalo já temos a igreja onde o pastor, né? E abraça, venha como está e fica. Não precisa, não é isso, tá? A gente precisa não discriminar, mas sempre colocando a palavra do Senhor, né? Não é, eu tenho amigos, tenho parentes e não deixo de amar, né? Não deixo de amar, não deixo de falar de Jesus, né? Vem na minha casa, eu vou na casa dele, convido para ir à igreja, né? Teve um lá perto da igreja, que a assembleia de igreja é uma coisa meio chata, né? E tava aquela assembleia onde fica discutindo cor de parede, tamanho de porta, azulejos de banheiro, e isso me irrita profundamente, né? E eu saí. No que eu saí, né, eu dei a volta, fui no bebedouro e passei pela frente da igreja para voltar para dentro do templo. Aí encontrei um filho de um irmão. E esse irmão, foi alcoólatra, o pastor encontrou ele caído na rua, cuidamos dele, foi para uma casa de recuperação. E no batismo desse senhor, esse filho estava lá. Só que o filho era homossexual e do candomblé. No batismo ele estava lá. E assim, as pessoas olham, não chegam perto. Parece assim, não, ele vai se manifestar, ou eu. E eu não tenho isso comigo. Eu peguei ele comendo lá alguma coisa escondida, aí eu cheguei e era assim, juntando as panelas. Então todo mundo que levou alguma coisa tinha que botar na mesa. E ele não botou. Aí eu fui lá, comendo escondidinho, eu não acredito que você está fazendo isso. Aí ele, você acha que alguém vai querer comer? Porque ele pensou assim, poxa, todo mundo sabe que eu sou do candomblé. Quem vai querer comer uma comida minha? Aí eu falei assim, o que tem de gostoso aí? Aí ele, eu trouxe empadão. Ah, meu filho, mas eu vou comer? Pode me dando. E vou explanar. Ainda brincando com ele, né? Aí comi. Aí falei, a gente tem empadão aqui. Aquela brincadeira. E a gente acabou criamos ali um relacionamento discipulador. Aí nesse dia dessa assembleia que estava muito chata, eu dei a volta, ele estava lá no portão. Aí eu brincando com ele, tem empadão aí? Tem empadão? Aí ele foi, fez sinal, aí eu saí. A assembleia já não estava muito boa, deixa eu falar de Jesus para esse cara. Aí fui lá, ele me abraçou, eu brinquei com ele, você está sumido, não me deu mais empadão, que não sei o quê. E aí começamos. Aí ele me mostrou planta, me deu muda de planta. E no final ele falou assim para mim, engraçado, você é tão diferente. Ele falou assim, diferente como? Tem duas cabeças? Não tem. Tem um olho na testa? Brincando com ele. Não, porque ninguém me trata do jeito que você me trata. Você me respeita. Eu falei assim, você me respeita, eu te respeito. Eu falei assim, olha, eu só vou te fazer uma pergunta, mas você também me responde se quiser.
depois do que você me responder isso, aí mesmo que eu vou te amar mais ainda e vou continuar sendo sua amiga. Mas, na verdade, eu quero ser sua irmã. Aí eu perguntei a ele, falou assim, eu perguntei a ele assim, se Jesus voltar agora, qual é o seu destino? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, para o céu é que não é. Aí eu disse, se não é para o céu, é para onde? Ainda bem que ele só tem dois lugares, ou é céu ou é inferno. Eu fui enganada, como católica, que tinha purgatório, mas esse lugar não existe. É céu ou inferno. Se você está falando que para o céu não vai, então você sabe que você vai para o inferno, é isso que você está me dizendo? Aí ele ficou assim, né? Aí eu falei assim, não me responde. Mas eu só vou te perguntar uma coisa. Isso, você não tem temor a isso? Isso não te incomoda? Você não fica assustado com isso? Aí ele parou e pensou, eu falei, então você tem que pensar, porque céu é eterno, e inferno também é eterno. E são escolhas que a gente precisa fazer, entendeu? E eu quero que você pense nisso. Aí ele começou a querer dar desculpas. Ah, porque meu pai se batizou, mas ele continua assim, assim, assim. Ó, isso aí é problema dele e de Deus. Jesus, quando voltar, e se você falar isso para Jesus, sabe o que Jesus vai te responder? O problema dele era meu, não era seu. Aí ele parou, pensou, disse, meu querido, olha, pensa direitinho, já que você sabe que não é céu. Mas Jesus quer que você vá para o céu. Mas para o céu você não vai poder levar algumas coisas, você tem que abrir mão disso aqui agora. É renúncia. Pensa nisso. Acabou a conversa, peguei a planta e tudo, e depois eu não vi mais ele. Aí eu perguntei para dele, pai, cadê seu filho? Olha, ele saiu do centro, largou aquele rapaz, virou homem e está morando em outro lugar. Que maravilha! Então, quando aqui diz sobre, né, a gente não discriminar, porque quando você discrimina, você não está dando a chance daquela pessoa ter um encontro real com Jesus. Você não tem que aceitar, mas você tem que falar para ela, entendeu? Você tem que confrontar ela com o próprio pecado dela. Você não precisa dizer para ela, olha, você é pecador, você vai para o inferno. Não, você não precisa. Mas você tem que fazer essa pergunta a ela, né? A gente tem um curso aqui de abordagem direta que a gente só trabalha com os mandamentos. E quando a gente pergunta a pessoa assim, eu quando dou esse curso, eu faço 3 perguntas. Você mentiu? Você mente? Você já roubou? Você já adulterou? Eu só faço essas 3. Porque quando fala, eu adulterei? Não, eu nunca traí meu marido. Mas adultério não é só traição. Eu estava nessa igreja, dando esse curso, e tinha uma irmã fazendo um xarope, aquele xarope de Guaraná, que estava assim, faz 1 litro. E a mulher já tinha botado uns 3 litros d'água. Ela adulterou. Aí eu ainda brinquei, olha lá, tá adulterando. Dentro do padrão do homem é algo normal. Você modificar uma receita é para botar uma quantidade. Dentro do padrão do homem é normal, mas dentro do padrão de Deus é adultério. Aí quando eu perguntei, você já roubou? Ninguém rouba. Mas eu falei assim, você nunca pegou uma canetinha lá e assinou e esqueceu de devolver? Você nunca passou e pegou uma mudinha de planta, né? Aí a irmã, ai meu Deus, eu pego, senhora. Dentro do padrão do homem, é normal, tranquilo. Mas dentro do padrão de Deus, você pegar algo que não é seu, é roubo. E ele falou, não roubarás. Então você é ladrão. E com isso você faz a pessoa se confrontar com seu próprio pecado. Eu não preciso dizer que ela é. Ela mesma se entregou. E no final a gente entra com a graça, com um plano de salvação, né? Que Deus perdoa, né? O padrão do homem ele é muito fácil. Por quê? Ninguém quer condenar ninguém. Deus também não quer. Por isso tem a graça. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado. A confidencialidade, gente, isso aí é um pilar crucial na capelania. Tem coisas que não vai poder realmente, você vai ter que levar para o caixão. Você não vai poder conversar com ninguém, não vai poder falar com ninguém. Né? Ele tem que manter o sigilo de todas as informações confidenciadas durante o processo de aconselhamento.
a quebra do sigilo só deve ocorrer quando houver ameaça de danos a terceiros ou a obrigatoriedade legal da divulgação, que é o caso que eu falei. Uma mulher que está sendo espancada, né? Está apanhando do marido. Medo. Você tem que alertar ela da Lei Maria da Penha. Você tem que ajudar essa mulher a denunciar esse homem. Às vezes ela já até saiu de casa. Lá no serviço eu estou com a colega assim, que ela saiu, graças a Deus, ela se libertou, mas eu falei assim, e ela no hospital, a assistente social, a capelã falou, olha, você denunciando, você está livrando outras mulheres disso. Porque o cara que gosta de bater em mulher, ele não é que ele gosta de bater em você, não, ele gosta de bater em mulher. Então, num caso desse, a gente precisa, não tem como ter sigilo. Porque daqui a pouco aquela mulher está morta e você vai falar assim, olha, você foi cúmplice, porque você sabia o que estava acontecendo. Você não vai explanar para a igreja. Você vai conversar com o seu pastor, né, para poder ajudar. Né? Nesse viver que tinha aqui, tinham 3 crianças que a mãe estava como escrava do sexo, do próprio pai das crianças. E quem falou para a gente foi uma agente de saúde que passou em frente à igreja e viu as meninas brincando. Quando ela viu, ela quis conversar com o responsável. E ali conversando, estava todo mundo junto, e eu falei, gente, olha, não pode sair daqui, entendeu? Porque esse cara, ele é esperto. Se ele perceber que a gente já sabe, ele vai se mudar. Aí tinha uma voluntária que quis ser a boa. Fez bolo, foi levar na casa dela, comprou presente para dar às crianças. Poxa, o cara era cafetão na hora mesmo. Ele disse, olha, essa já está sabendo de alguma coisa. Do dia para a noite, se mudou, sumiu com as meninas de lá. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque nem todo mundo consegue guardar o segredo, né? Mas a gente precisa, dependendo da situação, e já estava assim, tudo prontinha, que essa agente de saúde, ela que ia fazer o trabalho, que ela tinha começado, entendeu? Ela só precisava saber onde as meninas estavam morando, onde estavam estudando, e nós íamos ser a ponte, né? Olha, ela está estudando em tal escola, porque a gente tinha todos os dados das crianças. E essa pessoa foi lá sem, né? Não, sem ética, sem conduta, não, não soube guardar, né? Ali a confidencialidade, ela não soube e acabou estragando tudo, né? Estragando tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Integridade e honestidade. O capelão deve ser íntegro e honesto em todas as suas ações e palavras. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso não rola na vida de um capelão, né? Vamos supor, um capelão, ele está lá tratando porque não pode bater em mulher, que não sei o quê, mas ele está em casa e está batendo na mulher dele, está maltratando os filhos dele. Como é que esse cara ele pode ser um capelão, né? Ele não pode, ele deve evitar comportamentos que possam prejudicar, porque, olha, nada fica oculto aos olhos do Senhor. A gente sempre tem alguém que te conhece, sempre tem alguém que sabe o que você está fazendo, né? Então, olha, você é capelã, faz um monte de coisa errada ali, ali tá dando um de santo de bom. Então, a gente tem que estar. Outra coisa importante, empatia e compaixão. Gente, empatia hoje está tão difícil, né? Você vê que as pessoas estão assim, sem amor nenhum, sem empatia nenhum pelo outro. Mas o capelão, ele tem que cultivar a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Tem que se colocar, buscando compreender as necessidades. A empatia e compaixão, elas são fundamentais para estabelecer uma conexão significativa com aqueles que buscam, né? Você se colocar no lugar do outro. É, às vezes é muito fácil. Tá apanhando porque quer, mete o pé. Não é fácil, não. Não é. O medo faz com que aquela mulher ser presa naquela situação, entendeu? Então você precisa ter empatia, ter se colocar. Não adianta falar para ela, chuta o balde, não, porque ela não vai conseguir fazer isso. Ela está nessa vida porque quer. Pleno século XXI, não é isso. Não é. A gente precisa ter empatia pelas pessoas. E o respeito à autonomia, né?
O capelão deve respeitar a autonomia das pessoas atendidas, reconhecendo que cada indivíduo tem o direito de fazer suas próprias escolhas, mesmo que diferenças de crenças ou valores do capelão. Se aquela pessoa realmente ela não quer, gente, a vontade é de amarrar e obrigar, não é isso? Mas se ela não quer, infelizmente, a gente não vai poder fazer muita coisa. A gente vai entrar na oração, porque a oração pode tudo, né? Manutenção e postura, tá? A respeito do respeito e confidencialidade. Como eu falei, respeito e confidencialidade é um pilar essencial. Primeiro, qual é a postura? Escutativa. O capelão deve praticar a escutativa, prestando atenção genuína às preocupações, sentimentos, experiências. Isso inclui ouvir sem julgamento. Às vezes, deixa falar. Às vezes, aquela pessoa só está precisando falar. Então, você já quer, às vezes, o capelão já quer entrar com, com alguns conselhos. Não, é hora de ouvir. Deixa primeira, segunda, terceira, até ele te dar uma abertura para que você possa caminhar com ele, tá? O respeito à privacidade, o sigilo profissional, ética de relacionamento, né? Estabelecer limites claros em seus relacionamentos com atendidos, evitando qualquer forma de intimidade inadequada ou conduta questionável. Infelizmente, alguns capelãos ou capelã acaba depois se envolvendo emocionalmente com aquela pessoa, né? Ao invés de te ajudar, né? Aí se envolve, gera ali uma situação bem complicada. Eu trabalhava na Cristolândia de Pada, nós tivemos isso lá, né? E a pessoa, ela trabalhava com... Ai, meu Deus, aqui são aqueles 10 passos. Esqueci, fugiu a palavra aqui agora. E, de repente, ela se apaixonou pelo rapaz. Se apaixonou, ele estava ali se tratando, Cristolândia, um dependente químico, se apaixonou por ele, casou com ele. No final, o cara voltou a usar droga, roubou tudo dela. E, na verdade, ela não podia. Você não pode ter um relacionamento com uma pessoa que você está cuidando dele. Isso é falta de ética. E você bota todo o trabalho a perder. Você vê, o rapaz voltou para as drogas. E, na verdade, ela não podia ter aquele tipo de relacionamento. E atenção à neutralidade religiosa, né? Quando prestamos assistente a pessoas de diferentes crenças religiosas, o capelão deve respeitar e honrar suas convicções, mantendo-se neutro em relação a qualquer tentativa. Irmãs, esse tópico aqui, a gente está falando de capelania. Vocês são ministra, vocês vão trabalhar com o Ministério Infantil. Isso, essa parte aqui, a gente não pode. Nesse viver, que para mim é o melhor projeto que toda igreja devia ter, dá trabalho, mas é bom, a gente vai pegar crianças de várias religiões. Eu tive uma menininha, uma mocinha de 12 anos, e ela foi para aula de flauta. E numa aula de flauta e de Libras, essa menina se converteu. E um dia a mãe chega lá no Viver, querendo falar comigo. Aí eu sentei, ela falou, olha, fulana não quer mais cumprir com suas obrigações. Uma menina de 12 anos, eu calculei o quê? Não quer lavar uma louça, não quer tirar um sapato, não quer ajudar a mãe nas atividades domésticas. E a menina, na verdade, era uma cambona, tocava tambor num centro espírita. E ela, quando veio falar isso comigo, ela falou que eu tinha que falar para a menina que ela tinha que voltar a cumprir com suas obrigações. Aí eu, como uma ministra do rei, trabalhando com criança, eu só tive que falar com ela o plano de salvação. Eu tinha que explicar para aquela mãe o que tinha acontecido com aquela filha. Então, aqui quando fala, né, em relação à religião, à crença, você está trabalhando com o Ministério Infantil. Você vai ter uma criança que os pais é do candomblé. Só que você tem que falar de Jesus para aquela criança. E se um dia os pais chegarem lá, né, e querer convencer a criança a voltar para aquela religião,
Aí, minha filha, eu não posso aceitar isso. Na escola, capelã escola é uma coisa, a gente está falando aqui de trabalho com o Ministério Infantil. O curso de vocês é esse. E eu lembro que eu expliquei para aquela mãe: mãe, olha só, o que você está me pedindo eu não posso fazer. Eu vou explicar o que aconteceu com sua filha. E apresentei o plano de salvação para ela também. E ela saiu dali porque eles não conhecem. E ela saiu dali muito feliz, que ela também queria acompanhar a filha. E teve assim, um problema muito sério, porque o pai de santo sustentava aquela família com cesta básica, com tudo que precisava, porque ele, na verdade, eles prendem a pessoa, né? Não é igual a igreja evangélica que dá uma cesta básica, mas não obriga aquela pessoa a participar dos cultos. A gente queria muito, né? Mas eles pegam a cesta básica e vão embora. Mas nessas religiões eles praticamente obrigam, né? E ela chegou um dia lá muito triste, que não tinha nada para comer e que ele não queria mais dar cesta básica. E eu falei, não, a gente vai arrumar a cesta básica para você. Mas você não precisa voltar, porque Deus vai prover. E eu não tinha nada na igreja aquele dia, nada. Não tinha um quilo de arroz. Mas conversei, a gente conversa com um com o outro. Aí a professora de Libras conseguiu a cesta básica e levou. E lá conversou com eles e tudo, e começou, a igreja dela começou a ir lá fazer discipulado, fazer isso. Sei que passou assim uns 6 meses. Então a professora de Libras chegou lá na igreja desesperada, eu sozinha com um monte de criança, e ela falou, Denise, hoje eu não posso ficar aqui. Eu disse, não, mas não faz isso comigo não, eu estou sozinha. Você não sabe para onde eu estou indo. Eu estou indo para casa de fulana. Você sabe quem se converteu? Eu falei assim, não faço a menor ideia. O pai de santo. A gente está indo lá tirar tudo de lá, e lá vai virar um ponto de pregação da minha igreja. Então, esse é o trabalho do Ministério Infantil, né? A gente está aqui falando de capelania. Na capelania, que você está numa escola, que você está num presídio, que você está num hospital, é diferente. Mas vocês, além de ser ministra, né, do Ministério Infantil, ali da liderança, vocês estão ali com uma missão. E a missão é ganhar essas crianças e essas famílias para Jesus, né? Não dá para aceitar, né? Não vamos condenar, não vamos falar, você... Não, a gente tem que confrontar com o próprio pecado. E quando a gente fala que Jesus ama, só não ama o pecado, isso já mexe. Você imagina, você é uma pessoa toda errada. E eu olho para você e falo assim, mas você sabia que Jesus te ama? Que você é uma obra-prima dele? Jesus só não ama o seu pecado. Jesus só não ama as suas atitudes. Jesus só não ama o que você está fazendo. Mas ele te ama. Isso muda, né? A pessoa não vai aceitar Jesus naquela hora, mas vai começar a pensar. E quem convence é o Espírito Santo. E você pode ter certeza que ele vai durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas aquela semente vai brotar. Então, quando fala aqui, né, essa parte aí sobre você ter cuidado, né, com as diferenças, crenças religiosas, né, deve respeitar e honrar suas convicções, se mantendo neutro, é que a gente fala de capelão, lá no presídio, mas vocês na igreja não, tá? Vamos ver um pouquinho como é que a capelania funciona aí nas escrituras sagradas. Se a gente perceber, a gente vai ter muitas passagens bíblicas, né? Não vai dar para ler todas agora, mas eu deixei marcado aí na apostila de vocês que capelania começou na Bíblia, né? A gente vê aí que começou desde que Deus criou o mundo, sempre houve, né? Ela é fundamentada, a capelania cristã, ela é fundamentada nas sagradas escrituras e serve como fonte primordial de orientação. A gente vê lá em Mateus 25, 31, 46, cuidado aos necessitados. Jesus ensina sobre o julgamento final. Ele identifica como os necessitados, famintos. Lembra quando ele fala assim, eu tive fome, eu tive sede, não é isso? Então, a gente vê aí que a capelania cristã começou dentro da Bíblia, né? Em João 3, 34, 35, o mandamento do amor,
Jesus deixa claro que seus seguidores devem amar uns aos outros, né? E não agirem por motivos egoístas, mas e considerando os outros como superiores a si mesmo. Hoje a gente está vendo que está funcionando tudo ao contrário, né? Jesus viu que era tão difícil que ele falou assim, olha, ele continua, eles estão querendo amar, então eu vou dar um outro mandamento. Ame os seus inimigos. Acabou. Se você não consegue amar o próximo como a ti mesmo, se você não consegue ter amor, você consegue sem querer ser sempre superior e que o outro não presta, e que o outro é isso, o outro é aquilo, aí Jesus falou, então tá bom, você ama os seus inimigos. Lá na escola, nessa escola há pouco tempo, né? E a diretora foi exonerada, eu vim para o lugar dela, e todo mundo acha assim, pegou o lugar da outra, e tem aquele momentozinho ali até você conquistar a confiança. Aí, semana passada, a gente estava conversando e falando sobre isso, né? Sobre amar e gostar, né? Ah, porque eu não gosto de fulano, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha só, eu não quero que ninguém goste de mim. Agora, amar, vocês precisam amar. Porque Jesus mandou. Jesus mandou amar o inimigo, eu espero não ser inimiga de vocês. Mas se eu for inimiga, vocês vão ter que me amar do mesmo jeito. Aí teve uma professora, que ela é muito católica, ela falou assim, poxa, você pegou pesado agora. Disse, não, eu não peguei, porque o gostar gera relacionamento. Eu entendo assim, amar é ordem, gostar é decisão. Porque gostar, eu gosto de sentar na mesa com você, eu gosto de ir no shopping com você. Então, é relacionamento, não precisa. Agora, amar você tem que amar. E com isso, né, tá todo mundo nessa brincadeira, né? Hoje mesmo tava o mundo lá, ó, melhor você me amar, hein? Eu falei assim, olha, e ainda tem uma notícia melhor para vocês. Vocês precisam me amar, porque vocês vão pro céu. Claro que eu vou, então, eu vou estar lá. E você vai ter que conviver comigo eternamente. Então é melhor você já começar a treinar, a amar aqui na Terra. Porque quando você fala assim, você não vai estar lá no céu, né? O católico adora ouvir isso, o macumbeiro gosta de ouvir isso, né? Então, minha filha, você vai encontrar comigo lá. E você vai ter que me amar. E lá você vai viver eternamente. Aqui na escola, a gente trabalha de 8 às 4. 4 horas você vai para casa, eu vou para mim. Mas a eternidade é juntinho. A gente vai ter que cantar, vai ter que louvar, vai ter que fazer tudo juntinho. Então, vamos treinar o amor aqui na Terra? Aí pronto, acabou. Então, a gente vê aqui que é um mandamento do amor. Poxa, ele falou amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, né? Aí Jesus fala, ó, tá difícil, ama como eu amei. Jesus foi o exemplo maior de amor. Ama como eu amei, pô, ele amou as piores pessoas, né? Ele estava lá, era samaritano, era publicano, era cobrador de impostos, era ladrão, na cruz, ele morrendo, né? E ele ali amando aquele ladrão que está do lado dele. Então, Jesus foi um capelão que exalou amor, ensinou as pessoas a amarem, tá? Outro texto interessantíssimo aí, né, sobre, lá em Filipenses, a humildade e o interesse nos outros. Nessa passagem, Paulo exorta os cristãos a não agirem por motivo egoísta ou vaidade, mas considerando um superior ao outro. Mas tem gente que não, eu sou o melhor, eu sei fazer, e quem está na liderança tem que ter esse cuidado de ver o seu liderado, né, melhor do que você. E às vezes não, o líder, poxa, o liderado está dando o melhor dele. Foi o melhor que ele conseguiu dar. Não era o que você queria, mas foi o melhor que ele conseguiu dar, né? Eu sempre tenho esse cuidado de ver assim, poxa, não está legal, né? E aí você fala, foi o melhor que você deu, irmão? Foi. Se foi o melhor, minha irmã, amém. Eu não posso cobrar algo que você, né? A minha gerente de missões, né, vocês conhecem, a Maria Helena, eu aprendi uma frase muito bacana com ela, né? E a gente já trabalha junto há anos, e a gente vai conhecendo as pessoas. E a Maria Helena, ela tem mania de falar assim, maravilha!
Vocês já repararam isso? Vocês conhecem Maria Helena? Vocês repararam? Maravilha. E a gente sentava para planejar as coisas e ela vinha com as ideias dela, né? Mas ela não colocava as ideias dela. Ela queria a sua ideia. Aí a pessoa, a gente estava lá na mesa, a pessoa, sabe quando a pessoa dá assim uma ideia que não tem nada a ver? Nada. Isso, eu ia falar assim, ah, para, que é isso, menino? Não tem nada melhor para você apresentar, não? Ela olha, mas ela fala assim, maravilha, irmã, que ideia maravilhosa, olha, muito boa. O que você acha da gente fazer, acrescentar issozinho, fazer assim, fazer assim? Produto final era a ideia dela. Mas a liderada ficou tão feliz com aquele maravilha dela que ela entendeu que o que ia ser feito era ela, porque ela mostrou que aquela liderada era superior a ela. Então a gente tem esse cuidado. Essa irmã que estava falando aí que acabou visitando as meninas, né, e infelizmente desandou tudo. Uma vez ela fez um trabalhozinho de, ai, dessas massinhas, como é que se fala? Essas massinhas de que faz florzinha, biscuit. E ela fez o mouse, o Mickey Mouse. Poxa, se você está na igreja e é um trabalho de evangelização, por que você vai usar o Walt Disney? Por que você vai usar um personagem? Aí eu conversei, irmã, nossa, mas que habilidade, irmã, né? Mas não era melhor assim, se a gente botar uma florzinha, né? Aí eu ainda falei, o Mickey não gostava de dar florzinha para Minnie? Vamos fazer a florzinha, né? Não descartei o Mickey dela de cara, porque minha vontade foi falar, irmã, a gente tá aqui para evangelizar. A senhora vai dar o Mickey? Vai falar de Walt Disney? A senhora sabe quem foi Walt Disney? Você sabe o que é? Não, mas eu não posso. A gente tem que se colocar no lugarzinho de capelã, né? Com cuidado. E ela falou assim, poxa, olha só, aí se você faz uma florzinha, você pode ensinar a música à criança, sou uma florzinha de Jesus, né? Um menininho, você faz um carrinho, mas aí você pode falar para ele que para ir para o céu, ele não pode usar um carrinho. Você evangeliza. Ela é mesmo, que ideia legal. Deixou o miquezinho dela de volta e foi fazer. Entendeu? Então a gente. Porque o trabalho nosso é evangelização. Capelania está na Bíblia. Né? A gente vê aqui, Romanos, compartilhar os fardos, lá, Romanos 12, 15. Paulo encoraja os cristãos a se alegrarem com os que se alegrem, a chorar com os que choram. Né? Você está assim, às vezes eu fico imaginando a vida de um pastor, né? Como deve ser difícil. Imagina um pastor tá lá no hospital com 2 ovelhas, ganhando bebê. O bebê nasce cheio de saúde, lindo, maravilhoso. E ele tá lá festejando, rindo, orando. Aí sai dali, vai para o outro quarto da ovelha. Aí quando chega lá, o bebê tá morto. Gente, eu falei assim, eu não consigo. Eu assim, meu Deus, nunca me chame para ser pastora, porque eu não sei se eu vou conseguir ter essa, né? E a gente vê aqui, o capelão ele precisa estar assim. Na mesma hora que ele vai dar a notícia para uma família que o bebê nasceu bem, para outra ela já vai dar a notícia ou que a mãe morreu ou que o bebê nasceu mal, né? Mas aqui, Romanos 12, 15, eles ensinam que a gente precisa estar preparado para se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. O capelão deve estar disposto a compartilhar as alegrias, a tristeza das pessoas que atende, mostrando compaixão e empatia em todos os momentos. Salmo 23, um outro salmo aí que a gente vê que a capelania está fundamentada nas Sagradas Escrituras. É uma passagem clássica que retrata Deus como o bom pastor que cuida de suas ovelhas. O capelão pode encontrar inspiração nessa passagem ao lembrar que, assim como um pastor, ele é chamado para guiar, proteger, consolar, né, os que buscam apoio espiritual. Gálatas 6:2, o carregar os fardos um dos outros.
Paulo escreve que devemos carregar os fardos uns dos outros, ajudando uns aos outros nas dificuldades e desafios da vida. O capelão desempenha um papel fundamental em caminhar ao lado daqueles que enfrentam momentos de angústia, sendo um apoio e um ouvido compassivo para as lutas. Gente, como é difícil, né? Como é difícil carregar. E é muito triste quando a gente vê que ele está sozinho, né? Você não tem muito o que fazer, mas você tem um ouvido, você tem um ombro, né? Suportai-vos. A gente vê que a passagem lá ele diz: suportai-vos, é ser suporte. O que é suporte? Não é carregar a vida inteira. Aqui perto daqui de casa fizeram uma praça muito bonita e botaram uma palmeira linda. Só que a palmeira ela precisou de um suporte, né? E aquele aí botou assim até ela ficar firme. Agora já foram lá e tiraram o suporte. Então, quando Jesus fala suportai-vos um outro, é até você saber que ela está forte para ela ficar em pé, né? Uns vai se levantar rápido, outros vai ficar naquela toda a vida. Ó céus, ó terra, ó céus, ó terra. Ah, chega, eu não aguento mais. Não, o capelão precisa aguentar. Que vai, nem todo mundo vai se passar pelo luto rápido. Eu tenho uma irmã lá na igreja que ela tá num luto com o marido. Olha, eu fiquei membro da igreja 6 anos. Ela já estava viúva há 4. E até hoje ela chora, ela continuou no luto, né? Bonita, já podia ter arrumado outro casamento, já apareceu outros pretendentes para ela, e ela continua no luto. Ah, ela só. Gente, é o tempo dela, né? Outros não. Tem gente aí que ficou viúvo e fala: ah, viúva é quem faz, 3 meses está casando. Não é isso? Mas não é porque com 3 meses um casou e o outro está 10 anos lá ainda em luto que a gente não vai ter empatia. E aqui está dizendo, é carregar mesmo, até você ter certeza que está no suporte. Né? Lá em Coríntios, né? 2 Coríntios 3, 1, 3 a 4, o Deus de toda consolação. Paulo louva a Deus como Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. O capelão, ao ministrar a consolação e o conforto espiritual, deve lembrar que é um instrumento nas mãos de Deus, que é fonte suprema do consolo. Gente, consolação. Lá na escola, eu tive que fazer uma troca. Eu não, né? A assessora lá do vereador pediu para fazer uma troca. Que a pessoa que foi para lá, para a escola, ela estava muito zangada. Eu cheguei ontem, quando ela foi me entregar a CI, mas ela estava tão zangada, como se eu tivesse culpa daquilo. E pelo contrário, eu não queria trocar a minha funcionária, mas eu tive que trocar. E ela estava lá reclamando, reclamando. Aí eu, no final, perguntei assim: você conhece o Pai Nosso? Eu sou muito católica, eu rezo o Pai Nosso. Se você reza mesmo o Pai Nosso, ela eu rezo. Eu falei assim, no Pai Nosso tem uma parte que diz assim: livrai-nos do mal, amém. Você fala essa parte? Falo. Assim, então, querida, será que essa troca não foi uma resposta de oração de Deus para você, já que você reza o Pai Nosso e pede isso? Pode ser. Então, minha filha, recebe com alegria. Recebe assim, poxa, me livrou do mal. E ela foi lá para fora, começou a trabalhar. Eu falei o que ela ia fazer, qual era a função dela. Aí daqui a pouco ela bateu de novo lá na porta e falei: você pode entrar. Aí eu queria falar com você. Pois não, pode falar. Eu quero te agradecer. Agradecer de quê, minha querida? Você me fez pensar uma coisa que eu falo, mas eu não tinha consciência. Você, quando falou que era a resposta da oração do Pai Nosso, de Deus para mim, e era mesmo. Aí ela começou a contar o que ela estava passando naquela escola. Perseguição, fofoca, né? E eu falei assim, não era melhor uma troca do que você ser exonerada? Então Deus te livrou do mal. E hoje ela já estava lá na maior alegria, trabalhando, fazendo tudo que tinha que fazer, sabe? Então, assim, era diretora, né? Onde só estava lá para pegar a CI dela, sua função é essa. Acabou. Mas não.
somos cristãos, a gente tem que ter empatia. Ela estava zangada, ela trabalhava 17 anos nessa escola, imagina. E por causa de uma fofoca, porque ela falou assim, as duas deviam ter saído. Eu disse, não, Deus quis livrar você. Você que reza o Pai Nosso, livra-nos do mal. De repente a outra não está orando desse jeito. Né? Então, assim, Deus de toda a consolação, né? A gente tem essa empatia. As escrituras sagradas são um guia fundamental para o ministério da capelania cristã. Elas oferecem orientação sobre o cuidado amoroso. Ao estudar e meditar essas passagens bíblicas, o capelão é fortalecido em sua fé e capacita a desempenhar um papel transformador na vida daqueles que buscam servir. E isso é muito bom, saber que você é um instrumento de Deus, de transformação, né, para a vida do outro. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a função do capelão, né? O que um capelão na capelania escolar, hospitalar faz? Eu já falei isso mais lá para frente, o prisional, o escolar, né? Não precisamos ficar repetindo, né? Porque a capelania militar, que eu quero entrar nessa parte aqui, que é uma capelania que está sendo assim muito boa, né? E que toda empresa deveria ter, que é a capelania corporativa. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ela, ela surge como uma resposta valiosa para combater o burnout no ambiente de trabalho. O trabalho, o que eu falo lá na escola, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Você tem 8 horas de trabalho, né? Mais 2 de trânsito, o dia tem 24 horas. Aí você chega em casa, tem que fazer os afazeres domésticos, então em casa você tem um tempo muito menor, né? Que aí 8 horas você passa dormindo, e às vezes com a família é 4. Então você passa mais tempo numa empresa. E as empresas estão adoecendo os seus funcionários com assédio, com sobrecargas. Então, hoje a gente tem esse capelão que está entrando nas empresas e tem feito, assim, toda a diferença. É o que a gente chama aí de capelania corporativa, né? Ela vai dar oferta de suporte emocional e espiritual aos funcionários, independente, sempre que aí falando, né, das crenças. A principal premissa é a preocupação com o bem-estar integral dos colaboradores, não apenas com as responsabilidades profissionais, porque o patrão, ele acha assim, ó, eu estou te pagando, você tem que fazer. Ele não quer saber que você está com um problema de saúde, que você deixou um filho doente em casa, que você está, às vezes, com uma dívida, que você está passando por alguma situação. Não, chegou na empresa, seus problemas têm que ficar lá fora. É assim que se trata, né? E não pode, a gente precisa ter empatia. Né? Hoje uma professora foi levar a filha no médico, a filha é PCD, e o médico deu o atestado para o filho. Não era para ela. Então, a prefeitura não aceita, né? Ah, estava acompanhando meu filho. Não aceita. Ela me mandou aquele atestado e eu falei assim, olha, eu nem posso enviar pelo SEI, porque não vai ser aceito e vão te mandar falta. Então, mas faz o seguinte, fica em casa. Porque você imagine, você levar uma criança PCD ao médico, mudou a rotina dele, mudou tudo, né? Então, aquela criança, ela vai desregular. Como é que ela vai trabalhar e vai deixar a filha em casa, né? Então, a capelania corporativa é para ter essa empatia com as pessoas, né? Com o funcionário. O cenário moderno das corporações tem se mostrado um campo fértil para desenvolvimento do burnout. Gente, isso aí é uma doença calada e que mata. Mata. A pessoa, aquele cansaço, aquele desânimo, daqui a pouco a pessoa está com depressão, né? E não sabe por quê. Não, eu sempre trabalhei, eu sempre isso, eu sempre fiz aquilo. Mas a exaustão provocou aquilo na pessoa e ela nem percebeu. E o capelão, ele começa a perceber essas coisas. Ele precisa dar um refresco, né? E isso aí a gente vê que
o burnout é caracterizado por sentimento de esgotamento, distanciamento emocional, resulta a falta de impacto ou autonomia no trabalho, ele já não começa a render como rendia antes, né? E olha, irmãs, trabalho com o Ministério Infantil é cansativo, né? A gente sabe que é. Se você não tiver um capelão para trabalhar, você, líder, para cuidar dos liderados, daqui a pouco aquilo vai ser um peso. E o trabalho do Senhor ele tem que ser feito com amor, com cuidado, né? E a gente quer ali, a gente perde, às vezes, muitas vezes, a oportunidade de estar participando dos cultos, né? Quantos cultos? Então é bom ter uma equipe para que vocês possam não ficar sempre, toda semana lá. Tem que ter uma equipe. Porque imagine você, nunca mais vai participar do culto. Ah, eu estou com culto infantil. Ah, eu estou com o Ministério Infantil. Daqui a pouco você está cansada, exausta. Aí já não começa a render mais. Já começa a ficar cansaço, já não consegue ler a Bíblia, já não consegue orar, já não consegue fazer mais a sua devocional. Então, o Ministério Infantil ele tem que ter esse cuidado de ter uma pessoa por trás e que também não seja o próprio pastor da igreja, porque o pastor da igreja ele fica sobrecarregado. A gente está vendo pastores aí doentes, pastores entregando o ministério, pedindo exoneração. Isso quando se fala do suicídio, porque ele está sobrecarregado, né? Então, vê um diácono, vê um seminarista, vê um capelão, para estar trabalhando com vocês no Ministério Infantil, para que não entre nessa parte aí da exaustão, né? Da ficar tão da exaustão e cansar, né? Então, a gente vê isso nas empresas. E, irmãs, a gente está vendo que muitas vezes a igreja está se tornando uma empresa, né? É ministério disso, é ministério daquilo, é aquilo outro, né? Tem igrejas que já pagam o professor da IBD, ele já é remunerado, né? O do Ministério Infantil já é remunerado, então, claro, a palavra de Deus diz que do suor do seu rosto comerás, né? A prebenda, eu acho que assim, é uma forma até mesmo de abençoar, de para você se dedicar mais, mas não pode chegar ao ponto de você estar ali cansada, né? E essa corporativa, ela, quando tu entra na empresa, o que a gente vê? Computador, a pessoa às vezes olhando direto, horas e horas e horas no computador, né? O meu computador aqui, agora você viu, ele deu pane. Me deu, eu fiquei muito chateada com ele aqui, que ele não quer passar, né? Agora você imagine se eu estou na empresa e preciso enviar aquele documento, né? E não consigo, e o chefe está no meu ouvido, né? E você não mandou ainda, você já enviou isso aí, já fez aquilo. A pessoa acaba daqui a pouco surtando, tá? Então, o burnout não é apenas um sentimento passageiro de fadiga, mas um fenômeno ocupacional complexo que se desenvolve ao longo do tempo. Ele é provocado por um desequilíbrio crônico entre as exigências do trabalho e os recursos disponíveis, né? Isso significa que mesmo tarefa aparentemente simples pode se tornar desgastante quando não há ferramentas, tempo ou energia suficiente para realizar. Esse desequilíbrio não se limita à quantidade de trabalho, mas também à sensação de impotência diante das tarefas, resultando num ciclo de frustração e exaustão. O burnout é caracterizado por 4 sintomas: exaustão, distanciamento mental, comprometimento cognitivo e comprometimento emocional, né? E os impactos são restringem a sintomas. Então, essa capelania, ela veio para ajudar, né? Surge como uma resposta valiosa para combater o burnout dentro do ambiente de trabalho. Ela envolve oferta de suporte emocional e espiritual aos funcionários, independente de suas crenças e religiosas. Tem empresas aí que tem aquele momento de culto, tem um momento de oração, sem envolver, irmãos, religião, né? Tem um irmão da igreja que ele é da Marinha, né? E ele, de vez em quando, ele mostra lá que parece que toda quinta-feira tem um culto. E todo mundo vai para lá, coloca os pedidos de oração,
E agora já tem assim, ele disse que teve o comandante dele querendo saber se ele podia participar, que ele estava vendo assim um ambiente tão gostoso, tão que ele achava que ele como comandante estava lá em cima e ele começou a participar, né? E o trabalho vai fluindo, o ambiente vai ficando mais agradável. Então, algumas maneiras pelas quais a capelania corporativa pode ajudar. Apoio emocional. Fornece um espaço seguro para os funcionários compartilharem suas preocupações, ansiedades e frustrações. No Ministério Infantil é importante ter essa sala, né? Nas escolas a gente tem a sala dos professores. Lá na escola eu tirei esse nome, porque estava assim, o inspetor não podia entrar na sala dos professores e está lá. Aí eu troquei, é sala de convivência, porque é ali onde eles vão tomar o café, onde eles vão almoçar. Então, todo mundo pode entrar. Gente, aquele nome na porta fez uma diferença para a escola tão grande. E todo mundo vive harmoniosamente. Então, seria bom vocês, com o Ministério Infantil, ter essa salinha, né? Essa salinha lá, um espaçozinho para tomar um chá, para rir, para brincar, para orar, né? Para falar, né? Para contar as novidades, né? Um dia, né? Lá no Viver, a gente trabalhava terça, quarta e quinta. E sexta-feira era só nós, né? Ah, era planejamento. Não, tirei esse nome de planejamento, porque elas já vinham pensando, não, era o momento da gente rir, da gente conversar, de falar da criança, né? De coisas boas. Não era para falar mal de criança nem de família. Aí levava um bolo. Aí, às vezes, a gente não queria mais fazer aquilo na igreja, a gente ia para o shopping, né? Ia para uma praça, fazia um piquenique. Isso é muito bom para trabalhar com os voluntários, né? A conexão social, né, é uma das maneiras pelas quais a capelania corporativa pode ajudar. O isolamento é um dos fatores que contribui para o burnout. A capelania promove a construção de relacionamento no local do trabalho, criando um ambiente mais solidário e colaborativo. Tem gente que é fechadão, é caladão, tá lá para ajudar. Ah, eu só gosto dos bastidores. Eu só já não tem essa. Toda igreja tem essa, né? Ai, o meu negócio é os bastidores. Maravilha. Elas são muito úteis, né? Mas a gente tem que mostrar que nos bastidores, se elas não estiverem lá, o trabalho não acontece, né? Tinha lá, eu falo muito do Viver porque foi uma experiência maravilhosa. E quando eu comecei a pedir voluntários, porque eram muitas crianças, e a gente trabalhava no contraturno, quem estudava de manhã ia à tarde, quem estudava à tarde ia de manhã. Então a gente tinha movimento com muita criança. E tinha uma senhorinha que ela falava assim: ah, eu não posso, eu já estou tão cansadinha, ah, eu não posso ficar em pé, ah, eu não posso ficar muito tempo sentada. E eu falei para ela assim: a senhora pode me ajudar? Ela, pode. A senhora topa ficar no banheiro para mim? Porque no banheiro a senhora vai poder ficar sentada, a senhora vai poder ficar em pé, né? Mas a senhora vai me ajudar porque as crianças vão para o banheiro, joga papel higiênico no vaso, deixa a torneira aberta, molha o cabelo, molha o chão, né? A senhora vai estar ali, vai poder estar falando de Jesus, porque a gente tinha um versículo, né, parafraseado de Provérbios, que a gente falava assim: queridos jovenzinhos, se os malvados querem que você se comporte mal, não se deixe levar por ele. Então, quando a criança ia lá e deixava a torneira aberta, a gente falava para ela que ela não queria fazer aquilo, mas o malvado estava no ouvidinho dela e ela cedeu. Então, ela começou, e era avó, né? Imagina, tinha mais de 70 anos, né? E ela fazia o papel de vó. E teve um período que a gente estava vendo assim, que as crianças já queriam ir muito no banheiro. Tinha uma assim, gente, tá acontecendo alguma coisa. Possível. Quando eu chegava lá, minha, tá ela lá contando historinha, e tá ela dando balinha, e tá ela. E as crianças fizeram um carinho. Gente, aquilo fez um bem tão grande para aquela senhora que ela já não lembrava mais que ela não podia ficar em pé, que ela não podia ficar sentada, que ela tinha que tomar remédio. E aí você vê conexão social, porque a gente vê nas nossas igrejas a terceira idade, ela é descartada.
Jovem não tem mais paciência de conversar com eles. Ah, ela não vai poder trabalhar porque ela... Não, mas quando você mostra que ela é útil em alguma coisa... Gente, tinha uma que ficava ela só enchendo os copinhos d'água no bebedouro, né? Assim, não, você fica ali no bebedouro. Quando a criança vier, você enche o copinho, dá o copinho para ela e fala da água da vida para ela. E as crianças não vão mais ficar forçando o bebedouro e quebrar. Porque imagine, 100 crianças usando o bebedouro, é bebedouro para 2 meses. Mas quando tem uma pessoa lá enchendo o copinho, dando com amor, dando com carinho, e são essas pessoas que estão. Então, a capelania corporativa tem essa conexão social, né? De ver aquela pessoa que gosta de se isolar, está sempre lá no canto dela. Não, alguma coisa. Ninguém se isola porque quer. Ninguém é tão antissocial que quer viver isolado, né? O terceiro aí, que é o autoconhecimento e resiliência. Através de práticas de aconselhamento e orientação, a capelania corporativa auxilia os funcionários a desenvolver habilidades de autoconhecimento e resiliência, ajudando-os a lidar melhor com a pressão do trabalho. Gente, resiliência é algo assim que é difícil. Você voltar a ser o que era, depois passar por uma grande batalha, né? É complicado. A primeira coisa que você faz é assim, desistir, não venho mais, não é isso? E a corporativa, ela trabalha isso, né? Às vezes funcionário precisando do trabalho, mas está tão cansado que ele vai lá e pede demissão. E a corporativa é isso. E no Ministério Infantil é a mesma coisa. Ele é um bom voluntário, ele é um bom colaborador, mas ele está exausto. Houve um probleminha, você vê, essa irmãzinha que teve lá o problema de para as meninas e começou a visitar, tinha boa intenção, mas fez errado. Fez o Mickey, que não era, tinha boa intenção, mas não era aquilo. Se a gente não sabe falar, não vai, ela ia desistir. E já era uma senhora, né? E aí a gente vai lá, abraça, fala, dá a sugestão, parabeniza até o que tá, a intenção que ela teve ali, né? Isso a corporativa faz. E o foco no propósito, que a capelania corporativa ajuda os funcionários a encontrar significado e propósito em seu trabalho, e que pode ser uma defesa poderosa contra o burnout, né? Então, é encontrar, né, a pessoa que trabalha com o Ministério Infantil, ela tem que entender do seu chamado, do seu propósito, né? Então, é, e que ela e quem está liderando tem que ter esse cuidado para ela não se sentir tão cansada. O trabalho para o Senhor, ele não pode ser aquele trabalho que vai te deixar exausta. É, eu gosto muito quando Paulo fala, né, para os escravos lá, né, em Filipenses, que ele estava falando para escravo. Você imagina, você fala para um escravo assim, ó, faça como se estivesse fazendo para Deus. Não é complicado isso? O cara era escravo, ele apanhava, ele não comia, ele era obrigado a fazer aquilo. E Paulo vem e fala, ó, faça, não como se estivesse fazendo para homens, mas como se estivesse fazendo para Deus. O líder do Ministério Infantil, ele tem que deixar isso bem claro para os seus liderados. Olha, estamos fazendo, você não está fazendo para mim, você está fazendo para Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é dar o melhor para Deus, né? E fazer com que ela tenha foco no propósito, no seu chamado. Porque se as crianças, se a gente não tiver esse ministério infantil nas igrejas, vai ser muito complicado. O Rio de Janeiro está passando esse momento difícil porque foi o tempo que a igreja se perdeu. Foi o tempo que a igreja viu o ministério infantil como algo que atrapalhava o culto. O que fazia? Qual era a sala do ministério infantil? Era aquela sala lá no fundão,
bem longe de tudo, né? Eu fui criada na Igreja Católica. E tinha um padre aqui em São Gonçalo, no Alcântara, que ele, quando a criança chorava, ele já falava assim: mãe, pega essa criança e leva para a creche, porque ela está atrapalhando a missa. E falava de púlpito, né? E isso na Igreja Católica. Mas a Igreja Evangélica se perdeu nesse momento, né? Se perdeu. Ah, a criança é a igreja do amanhã. Mentira, a criança é a igreja de hoje. Então, o que está acontecendo hoje, a gente vê aí toda essa criminalidade, o uso de droga, foram crianças que se perderam dentro da igreja evangélica. A gente vê na Cristolândia, 85% de acolhidos da Cristolândia passou por uma igreja evangélica. Ou foi filho de pastor, ou foi pastor, ou foi criança na igreja e que se perdeu. Por quê? A salinha era lá, uma salinha cheia de mofo, escura, não tinha atrativo nenhum, né? Aquela professora que estava lá só para tomar conta daquela criança, para ela não atrapalhar o culto. Aí aquela criança crescia e, para mim já deu, não venho mais. E a gente tem a janela 414. A criança que é evangelizada e convertida dentro dessa janela, que é de 4 anos a 14 anos, quando ela se converte nessa janela, ela vira uma Luciane, vira uma Talita. Agora, a criança que passou pelo Ministério Infantil, passou, ela não foi instruída, ela passou. Quando ela tiver 14 anos, 15, 16, 17, ela vai conhecer o mundo. Ela vai para o ensino médio, ela vai para as baladas, ela vai para a faculdade, ela vai passar a beber. Aí, quando ela quebrar a cara, lá com 32 anos, 35 anos, aí é que ela volta. Uma volta destruída. Isso quando ela não se perde ali no meio do caminho. Então, o trabalho de Ministério Infantil é um trabalho muito sério e que tem que dar o melhor. A criança, a igreja tem que dar a melhor sala, entendeu? Iluminação, material, lanche. O Ministério Infantil ele tem que perder aquela assim, lanche, docinho. Na igreja que eu estava com o Ministério Infantil e a líder era docinho o tempo todo. E eu falei, irmã, Cosme e Damião tá fazendo melhor que você. E não tá? Vai ver essas 2 semanas aí, de 27 de setembro até semana passada. Nossa, foi boneca, foi bola, foi bicicleta, foi doce, foi bolo. Então tá fazendo muito melhor. E faz isso e marca a vida da criança. Porque eles já ficam contando com o ano que vem. Ó, naquele lugar lá deu isso. Eu digo porque eu fui criança. A gente, quando era dia de Cosme e Damião, a gente era católico, pegava mesmo. A gente já tinha as casas marcadas. No ano seguinte, a gente já está lá no primeiro da fila. Então, nós temos, como Ministério Infantil, a gente precisa fazer isso com as crianças. Eles têm que sentir o desejo de estar já no próximo culto. Aí a criança chega lá, quem vai ficar? O pastor está lá na frente, vamos chamar as crianças para orar. Quem vai ficar com as crianças hoje? Aí o pastor fica olhando. Não, a criança já tem que saber quem é a tia que vai estar com ele, o que vai ser dado. Aqui, não sei se vocês conhecem a Operação OCC, Operação Crianças com Cristo, que dá aquela caixa de presente, depois vem aquele material. Nós fizemos isso lá na igreja, eram 12 lições. E assim, o livro ficava na escola, na igreja. A gente só dava os versículos para eles decorarem em casa. E no dia seguinte, na aula seguinte, tinha competição. Quem sabia, aí tinha prêmio, tinha estrela, tinha docinho. Mas eles não podiam vir porque ia receber docinho. Hoje vai ter fine. Não, não pode. E eu lembro que nós terminamos a OCC, terminamos aquele livro. Falei, e agora? O que eu vou fazer com essas crianças? Aí eu fui conseguir um material chamado Os Investigadores. Não sei se vocês conhecem, maravilhoso.
né? Mais 12 lições. Quando terminou, eu disse, e agora? O que que eu vou fazer? Aí eu lembro que estava chegando novembro. Disse, agora tá fácil. Vamos trabalhar personagens natalinos. E tirando a ideia de Papai Noel. Papai Noel não é. A gente vai falar da estrela, vamos falar de Maria, vamos falar de tudo, vamos contar a história de Jesus. Eu lembro que eu comecei as aulas com aquele filme, A Estrela de Belém. E ali a gente foi falando de todos os personagens, José, Maria, né, até o nascimento. E encerramos que o importante é a gente depois ter uma culminância para aquele projeto, né? A criança, você vai, olha, a gente vai trabalhar esse tema. Terminou, tem que ter uma culminância. Na OCC, a gente tinha o quê? Formatura, né? Aquela formatura linda. Nos investigadores, o que que eu fiz? Eu fiz um caça ao tesouro. A gente foi para um sítio, né? E eles estavam investigando, investigando, e nós tivemos a caça ao tesouro, cheio de dicas, né? A gente tinha pistas espalhadas pelos sítios, e eles tinham que achar, até achar o grande tesouro. E ali eles acharam um baú cheio de Bíblia, que era o presente que eu ia dar para eles, né? Aí, pô, ficaram felizes da vida. Aquelas crianças voltaram para a igreja. Porque se não for assim, eles desistem. Desistem porque foi o que aconteceu na minha igreja. No final do ano, olha, nós fizemos a OCC, foi em abril. Então, depois teve a OCC, teve investigadores, teve a cantata de Natal. Aí vai o ano seguinte, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer indicação para os cargos. O time que está ganhando não se mexe. Você é líder. Se você estiver cansada, exausta, né? Você vai falar, olha, eu estou precisando de ajuda, eu quero que uma pessoa, eu vou caminhar com a pessoa, mas eu não quero mais ficar na liderança, eu quero ficar do lado da nova líder. Mas não foi o que aconteceu nessa igreja, né? Nessa igreja, a pessoa que estava lá na indicação, né, na comissão, eu estou pensando em dar o Ministério Infantil para fulana, ela está tão desanimadinha, ela quase não vem à igreja. As crianças começaram, ó. E aquilo foi me dando uma tristeza, eu chamei o pastor, pastor, cadê as crianças? Pastor, a gente tem que conversar, né? A gente não pode perder as crianças. Mas é... Não, vamos conversar, tá errado. Ela não tem mais, ela chegava assim, hoje eu vou deixar eles escolher o tema. Os adolescentes de 13, 14 anos só queria falar de sexo. Porque é o que eles estão tendo dentro de casa. E não é o seu objetivo. Ministério Infantil tem que ter tema, tem que ter projeto, tem que trabalhar. Terminou aquele projeto, faz a culminância, vamos dar continuidade, né? Porque eles vão ter o prazer de estar na aula seguinte. Eu sempre terminava a aula fazendo uma introdução para a aula seguinte. Eu lembro que uma vez eu estava falando de Davi, que Davi era assim. Mas vocês não sabem o que ele aprontou. Fala, tia, não falo não, conto na próxima aula. Vamos lanchar. Na aula seguinte, ele já chegava assim, e aí, tia, o que aconteceu? O que Davi fez? Com quem que ele lutou? Aí, contava a história, né? Aí, para a aula seguinte, já deixava aquela interrogação, fazia a introdução, porque eles já ficam querendo saber. Ou então mandava uma pergunta para casa, olha, eu quero quem me trouxer essa resposta semana que vem, tá aqui, ó, as estrelinhas, o prêmio, né? Porque criança gosta. Você não gosta de ser premiada? Vocês estão estudando aqui capelania escolar com essa missionária que não para de falar. Vocês vão fazer o exercício. O que vocês vão esperar? Uma nota boa. A criança também é assim. Ela tem que esperar, ela gosta de treinar, ela gosta de apresentar, ela gosta de aparecer, né? Pô, você vê que às vezes ele fica lá no cantinho, mas ele quer participar. Então tem que fazer isso, tem que deixar, tem que ouvir, tem que deixar eles dar as ideias. Não, não, isso não pode não, isso é do mundo. Não, não é assim. Poxa, legal a sua ideia, mas vamos fazer como Jesus, de uma forma que Jesus goste mais? Porque aí você vai falar assim, Jesus gosta mais, eu vou ter que melhorar. Não é a tia que goste mais, mas é Jesus. Será que desse jeitinho aqui Jesus não vai ficar mais feliz?
E as crianças têm, assim, uma admiração muito grande por Jesus, né? Eles começam a entender. Então, vocês, como aí, ó, ministra do Ministério Infantil, capelães, procuram sempre a fazer o que Jesus quer, tá? Para a gente terminar as considerações finais, o papel do capelão ele é multifacetado e abrangente, estende-se por diversos contextos em que sua presença é essencial para o bem-estar espiritual e emocional das pessoas. Em cada um desses ambientes, o capelão é chamado a demonstrar compaixão, empatia e respeito, refletindo o amor e a mensagem de esperança do Evangelho cristão. O ministério da capelania é uma vocação nobre e essencial, permitindo que o capelão faça a diferença na vida daqueles que atende, proporcionando conforto, apoio e orientação em momentos de alegria e desafio. Isso. E a gente que trabalha com criança, essa corporativa tem ajudado muito aos professores da escola dessas crianças. Porque a gente imagina ali, você está lá no Ministério Infantil, você vai dividir por faixas etárias, né? Você vai ter a classinha de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, né? Mas são crianças que, às vezes, filhos de cristãos que já estão na escola, na igreja. Agora, você imagine uma professora, uma escola pública, que hoje ela está lá no quinto ano. Quinto ano era uma criança que deveria ter 10 anos. Aí a gente tem numa sala 3 crianças de 10 anos, uma turma de 30, 3 de 10, 15 de 12, mais 15 de 14. Você imagina como que está essa professora. Eu lembro quando nós fomos chamados na escola para saber o que estava acontecendo, porque aquela professora ela não aguentava nem mais ouvir falar o nome daquele aluno. Você imagina que são 200 dias letivos e 800 horas que ela fica com aquela criança. Né? Nós ficamos com aquelas crianças no máximo 2 horas e meia ou 4 horas, mas elas não, elas ficam aí 22 horas semanais, 800 horas anuais. Então aquela professora já ela chega num limite que ela não aguenta nem mais ouvir falar. A gente está ouvindo muito aí os memes do alecrim dourado. Ah, é o alecrim dourado da professora tal. Gente, mas aquela professora também está precisando de ajuda. Ela está precisando de ajuda. Então, essa capelania corporativa, né? Porque tem a capelania escolar, não tem? Tem, maravilha. Só que às vezes a capelania escolar está pensando muito no aluno, na criança, né? Professor, eu sou professora, eu estou assim, muito triste, eu estou aí com 3 anos para aposentadorias, 25 anos de prefeitura, mais o tempo de particular. Pô, eu estou triste, porque assim, era uma profissão que era linda, era respeitada. Hoje, não. O pai chega na escola lá, por que meu filho tirou essa nota? Por quê? Mãe, o senhor que tem que saber. Por que você deu essa nota para o meu filho? Então, você imagine esse professor. Aí tem a rebeldia do aluno, aí o pai não tem apoio do pai, aquela criança já é assim porque é fruto do meio, né? Então, essa professora também vai ajudar, vai precisar de ajuda. E louvado seja Deus, porque nós temos aí vocês duas que aceitaram o chamado do Senhor para trabalhar com essas crianças, para que aquelas crianças comecem a mudar de comportamento, que a professora possa até perguntar, olha, eu quero saber o que está acontecendo, e você ter o prazer de ir lá conversar, fazer uma dinâmica com aquela professora, criar um relacionamento discipulador com aquela professora, né? Acaba sendo o quê? Uma capelania corporativa, né? Então foi assim, foi muito bom estar com vocês.